Depois de 12 horas dirigindo sob a chuva com uma dor insuportável nas costas para chegar ao casamento da minha filha, a primeira coisa que ouvi foi: espero que se perca no caminho. E meu genro completou: tomara que o carro dele quebre. Estavam zombando. Então fechei a porta. Ao amanhecer, eu tinha 45 chamadas perdidas e 12 mensagens com ameaças. Olá, amigos! Estamos felizes em vê-los no nosso canal. Escrevam nos comentários de que cidade ou país vocês são. Vamos adorar saber. Se gostarem do nosso conteúdo, não esqueçam de deixar um like e se inscrever. Isso ajuda muito no nosso crescimento. Acomodem-se e aproveitem o vídeo. A chuva caía como uma cortina implacável, castigando o para-brisas do meu velho Fiat, enquanto eu atravessava a estrada sinuosa que cortava os arredores de Sintra. Após 10 horas ao volante, com as costas ardendo de dor a cada curva, finalmente avistei a moradia alugada onde seria o casamento da minha única filha, Sofia. Aos 74 anos, carregando o peso de uma vida de trabalho nos campos de Trás-os-Montes e depois nas obras de Lisboa, a artrose roía minhas articulações como um fogo lento. Nada, porém, me impediria de estar lá por ela. Era o dia especial da minha menina, ou pelo menos era o que eu pensava. Desci do carro encharcado, as mãos trêmulas de cansaço e frio, e caminhei até a porta principal. As luzes da casa brilhavam, e risos ecoavam lá dentro, enchendo meu coração de uma emoção agridoce. A expectativa de abraçar Sofia, de lhe dizer o quanto me orgulhava dela. Mas ao aproximar-me da porta entreaberta, vozes roubaram-me o fôlego. Eram Sofia e o noivo, Miguel, aquele jovem ambicioso que eu acolhera como filho, ajudando-o com conselhos e até com um empréstimo para o seu negócio de vinhos do Douro. As palavras deles cortaram-me como facas. Espero que ele se perca nesta tempestade, disse Sofia, com um risinho cruel. Não aguento mais aquela cara de coitado, sempre a queixar-se das dores. Miguel completou rindo. Ou que o carro dele desista numa ravina qualquer. Assim evitamos o embaraço dele aqui, a estragar as fotos com aquele ar de velho acabado. Fiquei paralisado sob a chuva, a água gelada misturando-se às lágrimas que escorriam pelo meu rosto. Entendi, num clarão doloroso, que para eles eu não era o pai que sacrificara tudo. Terras herdadas vendidas para pagar os estudos dela em Coimbra, anos sem férias para lhe dar o melhor. Eu era um estorbo. Sofia continuou. Imagina ele a chegar todo molhado e desleixado. Vai arruinar o meu casamento perfeito. Miguel acrescentou com desprezo. E aposto que vai querer ficar uns dias, como sempre, à espera que o sustentemos. Sustentá-lo? Eu que trabalhara 55 anos sem folga, que vendera meu carro novo para pagar o vestido de noiva dela. Através do vidro embaçado, via Sofia, radiante no seu vestido branco, e Miguel, elegante no seu fato. Por um instante, esqueci a dor, vendo apenas a minha menina. Mas ela prosseguiu. O pior é aquela expressão de mártir, como se lhe devêssemos tudo. Já me cansei dos dramas dele. Miguel riu. Diz-lhe para não voltar. Que arranje um lar em Setúbal. Temos a nossa vida. Não podemos carregar este peso para sempre. A minha mão tremia no puxador da porta. Queria entrar, confrontá-los, gritar a minha mágoa, mas uma voz sábia sussurrou. Vai-te embora, Antônio. Preserva a tua dignidade. Virei-me, caminhei até ao carro, cada passo pesando como chumbo, não só pela artrose, mas pela traição. Olhei uma última vez para a casa iluminada, onde se celebrava a felicidade de Sofia. Uma felicidade sem lugar para mim. Entrei no carro, liguei o motor e parti pela estrada escura, com uma certeza sólida. Esta seria a última vez que Sofia me veria como o pai suplicante. Ela não sabia, ninguém sabia, que eu guardava segredos que mudariam tudo. Conduzi horas por estradas desertas, a chuva batendo como lágrimas do céu. Sem destino, só queria fugir daquela casa, daquelas vozes. Como chegar a isto? Quando me tornar uma carga para a filha, que fora o centro da minha vida? Lembrei-me de Sofia pequena, correndo para mim com gritos de papá, ao voltar das obras, os olhos brilhantes, os braços ao redor do meu pescoço. Essa criança não existia mais. A mulher que falava naquela casa era uma estranha, fria, que via o pai como um obstáculo. E Miguel, que eu tratara como filho, chamando-me pai Antônio, com um sorriso falso. Tudo uma farsa.
Cheguei a um motel de beira de estrada às 4 da madrugada, algures entre Sintra e Lisboa. O recepcionista, um homem idoso habituado a histórias tristes, registrou-me sem perguntas. O quarto cheirava a umidade, mas não me importei. Sentei-me na cama e deixei as lágrimas correrem. Chorei pela filha perdida, pelos anos a acreditar numa família unida, pela minha Ana, que morreu há 15 anos e se poupara a esta dor. Ela sempre me avisara. Estás a mimá-la demais, Antônio. A Sofia precisa de limites. Nunca lhe dei ouvidos e agora pagava o preço. Ao amanhecer, o meu telemóvel vibrou. Sofia, claro, já percebera que não apareci no casamento. Deixei tocar até o voicemail. Mais chamadas, mais mensagens. O primeiro voicemail era confuso. Papá, onde estás? A boda já começou. Toda a gente pergunta por ti. Liga-me, por favor. O segundo, irritado. Papá, isto é inaceitável. Desaparecer no dia do meu casamento? Liga agora. O terceiro, pura fúria. Se não queres estar na minha boda, tudo bem. Mas não venhas depois chorar que estás sozinho. Foram 38 chamadas perdidas, mensagens cada vez mais agressivas. Miguel também se juntou com textos cruéis. Velho ridículo, veio até aqui para fazer este teatro. A Sofia está destroçada por sua culpa. Egoísta, só quer atenção. Velho, sempre velho, como se os meus 74 anos fossem uma doença vergonhosa. Nos dias seguintes, no motel, a tristeza transformou-se numa clareza fria. Via a minha vida com novos olhos. Fui um pai permissivo, criando uma filha egoísta, um homem que se deixou pisar por medo de perder o amor da sua única família. Mas Sofia e Miguel ignoravam algo que só o meu contador José sabia. A minha esposa, Ana, herdara uma fortuna da família. Casas, terrenos, investimentos que gerimos discretamente. Quando ela morreu, tudo passou para mim. Vivi modestamente poupando para o futuro de Sofia, que desconhecia a existência de milhões de euros num testamento que a tornava herdeira universal. Mas naquela manhã, ao ler a 10ª mensagem de Miguel a ameaçar-me com consequências legais se não pedisse perdão, tomei uma decisão. Liguei a José. Marca uma consulta com a advogada Clara para esta semana. Quero mudar o testamento. Tens a certeza, Antônio? Nunca estive tão certo. A consulta com Clara foi marcada num escritório elegante no Chiado. Ela, uma mulher de 50 anos, cabelo grisalho impecável, recebeu-me com uma calma profissional. Antônio, o José disse que queres alterar o testamento. Conta-me o que tens em mente. Respirei fundo, sentindo o peso dos anos a dissipar-se. Quero deserdar a Sofia completamente. Clara arqueou uma sobrancelha, mas manteve a compostura. É uma decisão séria. Conta-me por quê, sem detalhes íntimos, só para estruturar o documento. Contei tudo. A viagem na chuva, as palavras cruéis, os sacrifícios de uma vida. Ela ouviu tomando notas. Entendo. É mais comum do que pensas. Filhos que veem os pais como fardos. Estás seguro? Absolutamente. Passamos horas a rever o meu patrimônio. Propriedades em Lisboa, Porto e Faro. Uma conta de investimentos robusta. Clara ficou impressionada. A Sofia sabe disto? Não. Ela acha que sou um reformado pobre. Isso dá-nos vantagem legal. Decidimos doar tudo a instituições de apoio a idosos. Uma ironia que me pareceu justa. Pedi também uma carta para Sofia, a ser entregue após a minha morte, explicando por quê. Tens a certeza? Às vezes os factos falam por si. Quero que ela entenda as consequências. Ditei cada palavra. Sofia, se estás a ler isto, é porque morri e descobriste que não herdas nada. Não é vingança, é justiça. Sacrifiquei tudo por ti, mas recebi desprezo. O velho que achavas que estragava as tuas fotos era milionário e escolheu dar a sua fortuna a quem valoriza respeito e dignidade. Saí do escritório mais leve, mas mais forte. Pela primeira vez tomaram uma decisão por mim, pela minha dignidade. 2 dias depois, os documentos estavam prontos para assinatura. Voltei ao escritório de Clara no Chiado, onde o aroma de café fresco se misturava ao cheiro de papéis antigos, e ali, com uma caneta firme na mão trêmula, assinei o Novo Testamento. Cada traço da minha assinatura selava o fim de uma era de submissão e o início de algo novo, uma liberdade que eu mal reconhecera existir. Clara sorriu profissionalmente.
Agora é oficial, Antônio. E quanto à tua vida daqui para frente? Já pensaste onde vais morar? Não podes voltar para junto da Sofia. Ela tinha razão. A ideia de regressar àquela casa em Almada, onde as memórias de desprezo ainda ecoavam, era impensável. Quero comprar um apartamento novo, algo confortável, talvez com vista para o Tejo, onde possa recomeçar sem fantasmas do passado. Clara acenou. Conheço agentes imobiliários de confiança. Vou recomendar-te opções. Enquanto esperava pelas sugestões, o meu telemóvel não parava de vibrar com chamadas e mensagens de Sofia e Miguel. Ignorava-as, mas a curiosidade venceu numa tarde chuvosa, quando me sentei no quarto do motel a ouvir os voicemails acumulados. Sofia soava cada vez mais histérica. Papá, por favor, explica o que se passa. A boda foi um desastre sem ti. Toda a gente comentou a tua ausência. Estás bem? Mas nos textos, o tom mudava para acusação. Como pudeste fazer isto no meu dia? És egoísta, sempre a pensar só em ti. Miguel era mais direto, quase ameaçador. Aparece e pede desculpa. Ou vamos ter problemas. A Sofia não merece este drama. Problemas? Eles não faziam ideia de que os verdadeiros problemas estavam apenas a começar. As recomendações de Clara chegaram por e-mail. 3 apartamentos em bairros nobres de Lisboa, um em Belém com jardim privado, outro na Lapa com varanda ampla, e um terceiro no Parque das Nações, moderno e com vista panorâmica sobre o rio. Marquei visitas com José, o meu contador, que me acompanhou como um velho amigo fiel. O primeiro era acolhedor, mas pequeno demais para os meus sonhos de espaço. O segundo, elegante, mas sombrio. Foi o terceiro que me conquistou. Um dúplex no topo de um edifício envidraçado, com 2 quartos espaçosos, uma cozinha equipada como as que via nas revistas, uma sala de estar que se abria para uma terraça onde o sol poente pintava o Tejo de tons alaranjados. Estás certo disto, Antônio? Perguntou o agente, um jovem de fato apertado. É um investimento considerável. Completamente certo. Faço a oferta agora. Enquanto assinava os papéis preliminares, o telemóvel tocou de novo. Sofia, a chamada número 150 e tal desde o dia do casamento. Desta vez atendi, sentindo uma calma inédita. Papá, finalmente. Onde raio te meteste? Estávamos preocupadíssimos. A voz dela soava fingida, mais preocupada com aparências do que com o meu bem-estar. Olá, Sofia. Papá, precisamos de falar. Isto saiu do controlo. As pessoas comentam. Há rumores sobre a família. A minha reputação está em jogo. Ah, a reputação. Sempre o foco dela, não a minha saúde ou o meu paradeiro. A tua reputação? Entendo. O que inventaste para explicar a minha ausência? Que estavas doente, uma emergência médica, mas não posso manter a mentira por mais tempo. Uma mentira conveniente. Sofia, tens razão. Precisamos de falar, mas nos meus termos. Silêncio do outro lado. Que termos? Amanhã, no Café Central, às 3 da tarde. Traz o Miguel. Ele também precisa ouvir. Papai, estás a assustar-me. O que se passa? Amanhã saberás. E, Sofia, desta vez sou eu que dito as regras. Desliguei, sentindo um poder que não provinha do dinheiro, mas da dignidade reconquistada. O agente olhava-me com curiosidade. José sorria cúmplice. O Café Central, no coração do centro histórico de Lisboa, era um lugar de mesas de mármore polido, cadeiras de couro gasto e uma clientela que valorizava a discrição sobre o ruído. Cheguei 15 minutos antes, escolhendo uma mesa no canto com vista para uma entrada, pedindo um café curto e observando o vai e vem de turistas e locais. Já não era o pai desesperado por afeto. Era um homem que recuperara o controlo. Sofia chegou pontual com Miguel ao lado. Vi-os da janela. Ela num vestido azul simples, tensa como uma corda esticada. Ele no seu traje caro, com aquele ar superior que agora me irritava profundamente. Ao avistarem-me, Sofia acelerou o passo, o rosto misturando alívio e ansiedade. Miguel mantinha a pose de quem controla a situação. Papá, disse ela, inclinando-se para um beijo na face que outrora me emocionaria, mas agora via como teatro. Sofia, Miguel, sentem-se. O silêncio instalou-se como uma névoa espessa. Sofia brincava com a alça da mala, nervosa. Miguel observava-me com olhos calculistas. Bem, papá, começou ela, voz suave como mel falso.
Estamos aqui. O que é tão urgente que não podias dizer por telefone? Primeiro, expliquem-me algo, respondi, mantendo a voz serena como o tejo em calmaria. Na noite da tua boda, após 12 horas de viagem na chuva, por que não me abriram a porta? Sofia piscou surpresa. O quê? Não sabíamos que tinha chegado. Estávamos ocupados com preparativos, tanta gente. Ocupados, repeti devagar. E os comentários sobre esperar que me perdesse no caminho? Isso também era preparativo? O rosto dela empalideceu. Miguel endireitou-se na cadeira. Não sei do que falas, papá. Sabe sim, Sofia. Estive à porta encharcado, a ouvir cada palavra. As burlas, os desejos de que não chegasse, os comentários sobre o velho acabado que ia estragar as fotos perfeitas. Miguel inclinou-se para a frente defensivo. Se ouviu algo fora de contexto? Fora de contexto? Em que contexto é aceitável desejar que o pai da noiva se despenhe numa ravina? Sofia interveio depressa. Estávamos estressados, papá. Sabes como são os casamentos? Disse coisas sem pensar. Coisas como cansares-te dos meus dramas de velho abandonado ou Miguel sugerir um asilo porque não podem carregar comigo para sempre. O silêncio foi ensurdecedor. Sofia baixou os olhos. Miguel mudou de tática. Admito, dissemos coisas inadequadas, mas você também exagerou. Sumir na boda, não atender chamadas, preocupar todos. Preocupar? Quando é que se preocuparam? Nas ameaças por mensagem, chamando-me velho ridículo? Sofia ergueu o olhar, lágrimas nos olhos. Papá, desculpa, erramos, mas tu também nos magoaste. Foi o meu dia especial e arruinaste-o. Ri sem humor. Eu arruinei? Conduzi horas com dores para estar contigo. Cheguei cansado, mas feliz, e recebi desprezo. Chega disto, cortou Miguel irritado. Citou-nos para nos culpar. Todos erramos, a vida segue. Agora somos casados, temos planos. Não podemos andar em ovos por se ofender. Tens razão, Miguel. A vida segue e eu fiz os meus planos. Tirei uma pasta de documentos da mala e pus sobre a mesa. Sofia olhou-a com alarme. O que é isso? As escrituras do meu novo apartamento, um dúplex no Parque das Nações com vista para o Tejo. Confusão nos rostos deles. Miguel reagiu primeiro. Um dúplex? Como paga isso com a sua reforma? Boa pergunta. A minha reforma não é tudo. Abri a pasta mostrando extratos bancários e títulos de propriedade. Não tudo, só o suficiente para impactar. Estes são os meus extratos recentes, a escritura de uma casa arrendada no Porto e o portfólio de investimentos. Sofia pegou nos papéis, olhos arregalados. Miguel inclinou-se, a arrogância derretendo em choque. Papá, isto é real. Completamente. O velho acabado tem um patrimônio de milhões. Miguel empalideceu, calculando mentalmente. Por que nunca nos disseste? Porque queria ser amado como pai, não pelo dinheiro. Mas confirmou tudo. Trataram-me como carga quando pensavam que era pobre. Agora, ao saberem da fortuna, tudo muda. O que diz isso sobre vós? Sofia chorou. Papá, muda tudo. Muda o quê? As burlas? As sugestões de asilo? Tirei o testamento. Este é o novo, assinado há dias. Antes, eras herdeira universal, Sofia. Agora tudo vai para instituições de idosos. A chávena de Sofia caiu, estilhaçando-se. Não podes fazer isso, sussurrou Miguel. Já fiz, e é legal. Levantei-me. Isto não é vingança, é consequência. Aprendam com as ações. Saí deixando-os com os papéis, ouvindo Sofia chamar o meu nome, mas não parei. A primeira fase do meu plano fora um sucesso. Agora vinha o resto. Nos dias seguintes, o torvelinho de chamadas e mensagens intensificou-se. Sofia alternava súplicas e reproches em áudios longos. Papá, sou a tua filha, a única família. Vais dar tudo a estranhos em vez da tua sangue? A mamã revoltar-se-ia na tumba. Conveniente invocar Ana agora, que sempre me alertara sobre o egoísmo crescente de Sofia. Miguel era mais ameaçador. Velho tolo, pensas que podes brincar conosco? Vou provar que estás senil, que alguém te manipula. Senil, a nova estratégia deles. Liguei a Clara. Estão a ameaçar-me com processos por incapacidade mental. Era esperado, Antônio. Mas temos vantagens. A avaliação psicológica recente confirma a tua lucidez.
Documentamos as ameaças e a tua vida modesta prova que não é impulsivo. Se forem a tribunal, perdem. Entretanto, dediquei-me à nova vida. O dúplex era espetacular, com luz natural inundando a sala, e contratei Maria, uma viúva de 65 anos de origem alentejana, para limpar e cozinhar 3 vezes por semana. Ela era prática como Ana fora, e as suas palavras tocavam-me. Senhor Antônio, não sei o que houve com a família, mas aos 74 merece paz, não mendigar afeto. Uma tarde, o intercomunicador tocou. Era o meu irmão mais novo, Manuel, que não via desde o Udibidhabitantash, Funeral de Erna. Podemos falar? Deixei-o entrar, suspeitando logo. Sofia contactara-o. Manuel sentou-se no sofá novo, desconfortável. A Sofia ligou-me preocupada. Preocupada com quê? A herança? Ele piscou. Contou-me do testamento. Deserdaste-la? Sim, mas é a tua filha única. Não é duro demais? Contei-lhe tudo, da chuva às burlas. Manuel ouviu inquieto. Isso soa mal, mas talvez estresse. Estresse? E as ameaças de senilidade? Manuel calou-se. Entendo a mágoa, mas deserdar. Não há como arranjar? Arranjar o quê? O desprezo? É família. Família respeita, valoriza. A Sofia só se interessa pelo dinheiro. Manuel suspirou. Tens razão. Se o meu filho me tratasse assim, faria igual. A Sofia pediu-me para te convencer. Está desesperada. Desesperada pela fortuna que ignorava. Se preocupasse comigo, viria desculpar-se pessoalmente. Manuel foi-se, prometendo não interferir mais. Senti-me firme, resistir à pressão familiar. Nessa noite, enquanto jantava na terraça vendo as luzes do Tejo, o telemóvel tocou. Sofia. Atendi. Papá, precisamos falar, mas escuta-me de verdade. Escuto. Errei, disse horrores, mas amo-te. És o que me resta da mamã. Amas-me ou ao dinheiro? A ti. Dói perder a herança, mas mais perder o pai. E o Miguel? Está molesto, diz que vamos lutar legalmente. Ameaças outra vez? Não, quero arranjar entre nós. Mas não sem ele, pois é a tua prioridade. É o meu marido. E eu, o teu pai. Mas isso já não conta. Conta tudo. Prova-o. Como? Vem amanhã ao restaurante O Horizonte às 6, sozinha, sem Miguel, sem agendas. Falamos como pai e filha. E mudas o testamento? Se vieres por dinheiro, não venhas. Será sobre nós. Está bem, vou. Após desligar, perguntei-me se errava em dar-lhe chance, prolongando a dor. Mas talvez houvesse salvação. O horizonte, no topo de um edifício no cais do Sodré, oferecia vistas deslumbrantes do rio ao pôr do sol. Cheguei cedo, mesa junto à janela, vendo famílias felizes à volta. Quando fora a última vez que Sofia e eu jantáramos assim, sem tensões? Ela chegou pontual, vestido preto elegante, expressão cautelosa, vulnerável como não via há anos. Olá, papá, disse beijando-me a face. Alegra-me vires sozinha. Como pediste, o Miguel não gostou. Diz que é armadilha. E tu? Acho que precisamos falar a sós, como devíamos há anos. Pedimos salada para ela, bacalhau para mim. Olhamos o rio. Papá, pensei muito. Tens razão em muito. Em quê? Tornei-me egoísta. Via-te como obrigação. Quando começou? Após a morte da mamã. Culpei-te por não a salvares, por não notares sintomas. As palavras feriram. Carregar essa culpa sozinho, sem saber que ela me culpava. Fiz tudo pelos melhores médicos. Sei agora, mas precisava culpar alguém. Construí uma parede, e o Miguel reforçou-a, dizendo que sou dependente, que interfiro. Sim, e acreditei porque era mais fácil que admitir ser má filha. A comida chegou, mas o apetite era escasso. Por que escondeste o dinheiro? Para ser amado como pai, não provedor. Assumi que tinhas dificuldades, vias-te modesto. Escolhi assim. A mamãe e eu não precisávamos luxos. Sofia chorou. Sou idiota, mal agradecida. Não idiota, mas decisões que magoaram. Ainda me amas? Sempre amarei, mas amor não permite desrespeito. Como arranjo? Não é demonstrar a mim, mas mudar por entenderes o erro. Entendo por isso aqui. Ou pelo testamento.
Pausa longa. As duas. Dói perder o que representa valor para ti. Sempre tiveste valor. Perdeste confiança. O que faço para recuperar? Não precisas manual. Se mudaste, saberás instintivamente tratar-me. Processou. Então, sem esperança? Depende de ações, não. Palavras. E o Miguel? É o marido, parte da vida. Eu sou o pai. Pode ele respeitar isso? Diz que nunca o aceitaste. Acolhi-o como filho. Pagou com crueldade. Silêncio na refeição. Sofia pagou a conta, mas insisti. Vim sem contar ao Miguel. Pequeno passo. Esta é a última chance, Sofia. Prova com ações. Abraçou-me. Amo-te. Espero provar. No elevador, duvidei se era tarde demais. Dias depois, Sofia ligava diariamente. Não para pedir, mas perguntar pelo meu dia, partilhar o dela, enviar fotos de receitas da mamã. No quinto dia, apareceu no dúplex com sacos de compras. Vamos cozinhar como antigamente? O Miguel sabe. Está a trabalhar e não preciso permissão para ver o pai. Preparamos cozido à portuguesa conversando. Lembras quando a mamã nos ensinava? Sim, insistias que a tua massa era melhor. Riu genuinamente. A mamã era paciente. Tu nunca puseste limites após a morte dela. Temia perder-te, dei tudo. Aproveitei, tornei-me mimada. Silêncio. Pensei no Miguel. Muda quando se trata de ti. Vira cruel. Assusta-me se fará comigo. Já fez com palavras. Diz que sou emocional, manipulada por ti. Antes acreditava, agora vejo que ele manipulava para te afastar. Falaste com ele? Tentei, enerva-se, diz que lavas-me o cérebro. Responde que não são jogos, queres ser melhor filha. Enerva-se mais, diz que a lealdade é a ele. Não deves escolher. Amor verdadeiro não força escolhas. Comemos empanadas deliciosas. Pergunto algo. Se mudar, consideras alterar o testamento? A pergunta esperada. Vem de ti ou dele? De mim, mas ele pressiona. Quanto? Diariamente. Suspirei olhando o Tejo. Não mudará, Sofia. Respiração entrecortada. Nunca. Dano feito. Protejo-me de decepções. Não confias na minha mudança? Não sei, e essa dúvida? Basta, acenou. Entendo. Triste é que hoje vim sem pensar em dinheiro, só para cozinhar ser filha. Golpe duro, vi a verdade. Significa muito, mas não suficiente para mudar decisões protetoras. Limpou a cozinha em silêncio, abraçou-me ao partir. Amo-te, mesmo sem confiança. Ao chegar a casa, o Miguel perguntará, e ao saber do não, enfurece-se. Pela primeira vez decidirei pelo que quero, não ele. Após a partida, sentei-me na sala, pensando na genuína mudança, mas desesperada. Fora duro, o orgulho cegava-me, recordava as burlas na chuva, decisão certa. Algumas feridas não saram completamente. Às 10 da noite, telemóvel, Sofia chorando. Papá, posso vir? Ficar esta noite? Que passou? Briga terrível com Miguel. Disse horrores sobre ti, mim, casamento. Vem, espero-te. Enquanto esperava, soube, algo mudara. A guerra com Miguel tornava-se real, Sofia escolheria lado. Teresa chegou ao dúplex, já passava da meia-noite, arrastando uma mala pequena e com os olhos inchados de tanto chorar, como se o mundo inteiro tivesse desabado sobre os seus ombros frágeis. Ao abrir a porta, ela atirou-se nos meus braços com a força de uma criança assustada por um pesadelo que não passa, murmurando entre soluços. Papá, não sei o que fazer. Tudo virou um caos absoluto. Guiei-a até o sofá da sala, onde a luz suave do candeeiro de mesa criava sombras dançantes nas paredes brancas, e preparei uma infusão de camomila. A mesma que a Ana costumava fazer nas noites em que Sofia, ainda miúda, acordava aos gritos com febres ou medos infantis. Enquanto esperava que ela se acalmasse o suficiente para articular palavras coerentes, reparei num hematoma na sua munheca, que tentava dissimular puxando a manga do casaco de lã cinzento. Sofia, o que é isso no teu braço? Ela seguiu o meu olhar e apressou-se a cobri-lo. Não é nada, papá. Bati-me na porta do carro ao sair. Mostra-me. Papá, não é... Mostra o braço, Sofia. Relutante, enrolou a manga devagar. O hematoma desenhava marcas nítidas de dedos. Alguém a agarrara com violência, deixando impressões como selos de posse cruel. Miguel fez-te isso?
Ela não respondeu de imediato, mas o silêncio era uma confissão gritante, ecoando mais alto que qualquer palavra. Sofia, ele bateu-te? Não me bateu, apressou-se a dizer, voz trêmula como folhas ao vento. Só me agarrou com força quando tentei sair do quarto. Estava furioso com o testamento, perdido em raiva. Isso é violência, Sofia. Não importa se não usou o punho fechado, é agressão do mesmo jeito. Ele diz que foi acidente, que não controlou a força no momento. E tu acreditas nele? Sofia fitou a chávena fumegante, os vapores subindo como fantasmas do passado, sem uma resposta pronta. Conta-me exatamente o que aconteceu quando chegaste à casa. Ela inspirou fundo, como se reunisse forças de um poço seco, e começou. Quando entrei, o Miguel esperava-me na sala, braços cruzados, olhos como brasas. Perguntou logo se tínhamos falado do testamento. Disse que sim, e ele enrijeceu todo, como uma estátua pronta a rachar. O que te disse? Queria saber a tua resposta. Quando contei que disseste nunca mudar, explodiu. Gritou que eras um velho manipulador, que me castigavas por casar com ele, que tudo era vingança porque nunca o aceitaste como genro. E tu respondeste o quê? Disse que não era assim, que foste... Claro, era consequência do nosso comportamento aquela noite. Culpa nossa, não só tua. Como reagiu? Sofia recomeçou a chorar, lágrimas silenciosas escorrendo como rios invisíveis. Virou a fúria para mim. Acusou-te de me lavar o cérebro, de eu trair o casamento por um idoso egoísta que nada me deixaria. Então disseste que o dinheiro não importava, que querias só recuperar a nossa ligação, anos perdidos como filha ingrata. Exato, e aí? Aí veio o pior. O que fez para te agarrar? Não foi logo. Primeiro chamou-me idiota. Disse que me manipulavas emocionalmente, que nunca me perdoarias de verdade. Respondeste como? Admiti que talvez tivesse razão, que o perdão completo poderia não vir, mas não me impediria de tentar ser melhor pessoa. Senti um orgulho sutil brotar no peito, como uma semente tardia num solo árido, apesar da dor que nos envolvia. Foi isso que o enfureceu mais? Não. O que o descontrolou foi sugerir que ele te pedisse desculpa. Disseste-lhe isso? Sim, argumentei que para uma família funcionar, ele precisava esforçar-se para se dar bem contigo. E então? Sofia pausou, como se as palavras fossem espinhos na garganta. Disse algo inesquecível, cruel. Que eu escolhesse, ele ou tu. Não permitiria um velho senil destruir o casamento. E se continuasse a ver-te, melhor procurar advogado de divórcio. Ameaçou o divórcio? Pior, jurou que se separássemos, nada me daria, que provaria a minha instabilidade mental, influência tua, manipuladora. Aí te agarrou. Sim, levantei-me para o quarto, ele puxou-me pelo braço, gritando que a conversa não acabara, que prometesse não te ver mais. Prometeste? Não. Afirmei o direito de te ver, como pai. Apertou mais, dizendo que direitos não tinhas, só deveres para com ele como marido. Como escapaste? Disse precisar tempo para pensar, ficar em casa de amiga uns dias. Soltou-me, mas avisou. Se viesse para ti, não voltasse. E vieste na mesma. Sim, porque percebi, se magoa fisicamente numa discussão, o que fará em raiva verdadeira? Revelação demorada, mas crucial. Sofia, isto é só o início. Se Miguel põe mãos em ti agora, piorará. Sei, por isso estou aqui. Vais divorciar-te? Silêncio prolongado, como um abismo entre nós. Não sei. É complicado. Complicado como? Ameaças, agressões físicas. Papá, amo-o. Ou amava. Já não sei o que sinto. Sabes o que a tua mãe diria se eu alguma vez lhe tocasse? O quê? Deixava-me num instante, sem debate, sem segundas chances, sem terapias. Ia-se embora. Mas amavam-se de verdade. Precisamente. E porque se amava, nunca toleraria a dor de quem amasse, por maior o amor. Sofia acenou devagar, processando. Posso ficar enquanto decido? Fica o tempo que quiseres. Nessa noite, com Sofia a dormir no quarto de hóspedes, o som da sua respiração irregular filtrando-se pela porta entreaberta, o telemóvel vibrou insistentemente. Miguel. Ignorei para voicemail, mas as chamadas persistiam,
como batidas numa porta trancada. Finalmente atendi, voz baixa para não acordá-la. Onde está a minha mulher, velho? Segura. Comigo, não é? Meteste-lhe ideias na cabeça. Não precisei. Os hematomas falam sozinhos. Hematomas tropeçou sozinha. A Sofia dramatiza tudo. Vi marcas dos teus dedos no braço dela. Não sabes nada. Sei exatamente. E ouve. Se a tocas outra vez, garanto que vais preso. Ameaçando-me? Prometendo. Escuta bem, a Sofia é minha. Recupero-a com ou sem ti. Depende dela. Veremos. Tenho trunfos que ignoras. Que significa isso? Que esta guerra mal começou e verás que não sou fácil de derrubar. Desligou abruptamente, deixando-me inquieto. Homem acossado como ele era, imprevisível, capaz de loucuras. Manhã seguinte, Sofia acordou mais serena, mas com determinação nos olhos castanhos, herdados da Ana. Sentamo-nos à mesa da cozinha, com o sol filtrando pelas persianas, bebendo café forte. Papá, peço um favor. Diz, ajuda-me a divorciar do Miguel. Tens a certeza? Absoluta. A noite passada abriu-me os olhos. Se magoa por defender-te, o que fará em oposição real? Razoável, liga a Clara, a advogada. Sim. E papá, algo mais. Orgulho-me de ti. Pela primeira vez em anos tomas decisão dura, mas certa. Enquanto petit degenerávamos, planeando passos, consulta com Clara, talvez denúncia policial para registrar a agressão, o telemóvel tocou. Número desconhecido. Senhor Antônio? Sim. Detetive Ramos, Polícia Judiciária. Pode vir à esquadra. Questões sobre a sua filha Sofia. Que questões? O genro denunciou. Diz que a sequestrou. Olhamo-nos, horrorizados. Miguel contra-atacara, jogando sujo como lama. A esquadra fervilhava com o bulício matinal. Agentes sorvendo café em copos de plástico, telefones ecoando, murmúrios de interrogatórios distantes. Chegamos juntos, Sofia nervosa, mas resoluta, mãos entrelaçadas como âncora. Detetive Ramos, homem nos 50, barba grisalha e olhos penetrantes, de quem vira o pior da humanidade, recebeu-nos num cubículo apertado, pilhas de dossiês amontoados. Senhor Antônio, senhora Sofia, obrigado por virem. O senhor Miguel alega retenção contra a vontade. Detetive, respondi calmo como o mar antes da tormenta. A Sofia veio por si após a agressão física do marido. Provas? Sofia enrolou a manga, exibindo hematomas. Ramos fotografou de imediato, luz do flash brilhando no quarto sombrio. Quando ocorreu? Ontem à noite, explicou Sofia. Agarrou-me forte numa discussão ao tentar sair. Testemunhas? Não, sós em casa. Ramos anotou, caneta raspando o papel. Senhora Sofia, aqui por vontade própria? Totalmente. Saí porque me sentia em risco. Quer denunciar a agressão? Sofia olhou-me, busquei apoio no meu aceno sutil. Sim, denuncio. Passamos horas declarando detalhes da briga, ameaças passadas, controlo sutil de Miguel sobre finanças e amizades dela. Ramos ouviu atento, ocasionalmente interrompendo para clarificar. Ele ameaçou o divórcio com provas falsas de instabilidade? Sim, e mais. Disse ter trunfos ocultos. Saímos da esquadra ao meio-dia, Sofia mais leve, como se correntes invisíveis se me quebrassem. Papá, fiz bem? Protegeste-te, sempre o certo. Tarde, Clara recebeu-nos no escritório, aroma de livros antigos e café pairando. Especialista em violência doméstica, traçou estratégia afiada. Com fotos e relatório policial, caso sólido. Miguel enfrenta criminais além divórcio. Pode retaliar legalmente? Tentará, mas opções limitadas com registro oficial. Enquanto explicava prazos e documentos, telemóvel vibrou. Miguel, atendi em alta voz. Antônio, onde está a Sofia? Polícia disse denúncia contra mim. Convenceste-a? Ninguém convenceu. Decidiu sozinha. Mentira, manipulaste. Estás em alta voz. Clara e Sofia ouvem. Pausa. Depois para ela. Sofia, amor, volta. Foi discussão descontrolada. Não, Miguel, firme como rocha. Magoaste-me, ameaçaste escolha-me entre ti e papá. Ele destrói-nos. Tu destruíste ao tocar-me. Se não voltas, tiro-te tudo. Casa, carro, contas.
Rua Paraty. Clara interveio. Senhor Miguel, sou a advogada Clara Mendes. Ameaças documentadas para processo. Quem és? Outra contratada para manipular? Represento Sofia no divórcio. Divórcio? Voz falhou. Por causa deste velho? Por ti, manipulação, controlo, violência. Não fica assim. Destruo a vossa família. Tenho contatos, influência. Clara Gélida. Desligue e consulte advogado antes mais ameaças contra si. Linha morta. Excelente evidência extra, sorriu Clara sombria. Semanas seguintes, ritmo novo instalou-se. Sofia ficou no dúplex, reconstruindo laços. Cozinhávamos petiscos alentejanos, maratonas de filmes antigos na RTP Memória, conversas sobre Ana e infâncias em Vila Real, risos ecoando como música esquecida. Miguel tentou manobras. Advogado caro alegando alienação parental, rumores sobre minha demência em círculos familiares, até primos distantes, contactados para interceder. Nada colou. Provas esmagadoras. Divórcio resolveu-se em 4 meses. Sofia com compensação justa, Miguel com pena suspensa de 1 ano e meio, terapia obrigatória para agressores, proibição de contato. Numa manhã ensolarada, enquanto Sofia arrumava caixas para o novo apartamento em Oeiras, um estúdio luminoso perto do mar, sentou-me na terraça. Papá, falemos do testamento. Sofia, deixa acabar. Meses ensinaram. Confundi amor com dependência financeira. Como? Esperei herança para a segurança eterna. Tornei-me preguiçosa, ressentida ao pensar-te pobre. Sofia, apoio a mudança total. Respeito-a. Surpresa absoluta. Por quê? Amor real ignora heranças. Queria-te como pai, não provedor. Segura? Sim, e peço, goza o dinheiro, viaja pelo Minho, compra livros antigos, vive. Sem palavras, filha madura, independente, generosa, enfim. Orgulho-me da mulher que és. A Ana também. Abraçamo-nos, lágrimas de cura molhando ombros. 5 meses depois, Sofia florescera. Emprego em marketing digital que a inflamava, apartamento decorado com toques pessoais, plantas suspensas, quadros abstratos, terapia semanal desenterrando raízes tóxicas. Encontrávamo-nos em cafés do bairro Alto, passeios pelo Jardim Botânico, chamadas noturnas sobre trivialidades. Papá, viste o jogo do Benfica? Relação autêntica, sem máscaras. Numa noite, jantando na terraça com vista para o Tejo cintilante, refleti o percurso. De idoso solitário, mendigando afeto, a homem livre com filha verdadeira, testamento intacto, patrimônio para lares de idosos, decisão de convicção, não raiva. Sofia valorizava-se, construía independência. Eu aprendera limites no amor. Ambos família em respeito mútuo, não obrigações. Telemóvel tocou. Sofia. Papá, tudo bem? Ótimo, menina. Tu? Radiante. Almoço amanhã no mercado da Ribeira? Adorava. Desliguei sorrindo às estrelas. Caminho tortuoso, mas redentor. Sem arrependimentos pelas escolhas duras, só lamento por não ver antes. Bondade nunca à custa da autodestruição. Numa manhã fresca de outono, com o ar de Lisboa carregado do cheiro salgado do rio, misturado ao aroma de castanhas assadas, nas ruas do Chiado, recebi uma mensagem inesperada de Sofia. Papá, preciso de te ver hoje. Algo importante aconteceu no trabalho. Posso passar aí ao fim da tarde? Respondi de imediato, com uma mistura de curiosidade e uma pitada de preocupação que, apesar de tudo o que havíamos reconstruído, ainda persistia como uma sombra tênue no fundo da mente. Claro, minha filha, estarei à espera. Traz um bolo de pastelaria, daqueles de nata que a tua mãe adorava. Ela enviou um emoji sorridente, e eu sorri para o ecrã, sentindo como esses pequenos rituais, trocas leves, sem pesos ocultos, se tinham tornado o tecido da nossa nova ligação, tecida fio a fio com paciência e honestidade. Passei o dia ocupado com rotinas que, aos 75 anos recém-completados, me davam um sentido de propósito renovado. Uma caminhada lenta pelo Parque Eduardo VII, onde observava casais jovens e famílias com crianças correndo atrás de pombos, refletindo,
sobre como a vida se reinventa em ciclos imprevisíveis. Depois, uma visita à pequena livraria de bairro, onde comprava romances policiais portugueses, daqueles cheios de intrigas em vilas costeiras que me faziam esquecer as minhas próprias tormentas. Passadas. Ao voltar ao dúplex, preparei um chá de erva príncipe colhida na varanda. Uma planta que eu mesmo cultivara, símbolo da minha independência recém-conquistada. E arrumei a mesa da terraça com pratos simples, imaginando a conversa que viria. Sofia chegara pontual, como sempre desde que se libertara das correntes invisíveis do casamento falhado, trazendo não só o bolo prometido, mas também uma garrafa de vinho verde fresco do Minho, para celebrarmos, papá, porque isto é bom, juro. Sentamo-nos na terraça ao pôr do sol, com um tejo transformando-se num espelho dourado que refletia as nuvens como pinceladas de um pintor caprichoso. Ela cortou o bolo com cuidado, servindo-me uma fatia generosa, e começou sem rodeios, os olhos brilhando com uma energia que me recordava a adolescente que outrora sonhava em viajar pelo mundo. Papá, lembras-te de como te contei sobre o meu emprego em marketing? Bem, ofereceram-me uma promoção, gerente de projetos digitais, com equipa própria e viagens para conferências em Madrid e Paris. Congratulei-a com um abraço apertado, sentindo o orgulho inchar no peito como uma onda suave, sem as amarras do passado. Isso é fantástico, Sofia. Mereces depois de tanto esforço para te reinventares. Ela riu, um som leve e genuíno que ecoava pela varanda, e continuou. Mas há mais. Com esta mudança, vou poder finalmente planear aquela viagem que sempre falamos. Para o Douro, visitar as vinhas onde a mamã cresceu. Quero que venhas comigo, papá. Sem pressas, só nós dois, a provar vinhos e a caminhar pelas encostas, como se o tempo parasse. A proposta tocou-me profundamente, não só pela lembrança de Ana, que nascera numa pequena aldeia entre as vinhas ondulantes, onde o ar cheirava a terra, fértil e uvas maduras, mas porque representava um gesto de cura mútua, um passo além das conversas diárias para algo tangível, compartilhado. Aceito, minha filha, mas com uma condição. Paramos em Vila Real para visitar o cemitério onde a tua avó está enterrada. Quero levar flores frescas e contar-te histórias que nunca partilhei sobre a juventude dela. Sofia acenou, olhos umedecendo ligeiramente, e ergueu o copo de vinho. Brindemos a isso, papá. As memórias antigas e as novas que estamos a criar. O vinho desceu fresco e ácido, limpando o palato como uma brisa revigorante, e a conversa derivou para detalhes práticos. Datas em novembro, quando as folhas das vinhas se tingem de vermelho, e ouro, os hotéis boutique com vistas para o rio serpenteante, roteiros que incluíam provas em quintas familiares e passeios de barco ao entardecer. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, pintando o céu de tons violeta e laranja, Sofia mudou de tom, tornando-se mais introspectiva, como se o crepúsculo a convidasse a despir camadas mais profundas. Papá, desde o divórcio e a terapia, tenho pensado muito sobre como o Miguel me isolou não só de ti, mas de mim mesma. Lembras-te de como eu evitava falar das minhas paixões antigas, como pintar ou escrever poemas? Bem, voltei a isso. No meu apartamento tenho um canto dedicado a telas e pincéis, e escrevi um diário sobre toda esta jornada, da traição que ouvi à porta da boda até a liberdade que encontrei ao teu lado. Curioso, pedi para ver fotos, e ela mostrou no telemóvel. Quadros abstratos com cores vibrantes, representando ondas turbulentas que se acalmavam em horizontes serenos, e páginas de um caderno preenchidas com versos soltos sobre perda e renascimento. Isto é lindo, Sofia. A tua mãe sempre disse que tinhas talento artístico, herdado dela. Por que paraste? Porque o Miguel achava perda de tempo, algo infantil. Mas agora percebo, era controlo, sutil como veneno, gota a gota. Acenei recordando como Ana pintava aguarelas de paisagens alentejanas nos fins de semana, enchendo a casa de cor e vida. Então continua, filha. A arte cura feridas que as palavras não alcançam. A noite caiu suave, com as luzes da ponte 25 de abril piscando ao longe como estrelas caídas na terra. E Sofia partilhou mais. Contara a uma amiga próxima sobre a nossa reconciliação, e essa amiga, psicóloga de profissão, sugerira sessões conjuntas de terapia familiar.
Não para remexer no passado doloroso, mas para fortalecer o presente, explorando dinâmicas que pudéssemos aprimorar. O que achas, papá? Seria demasiado? Ponderei sentindo uma relutância inicial. Aos 75, terapia soava como admitir fraquezas tardias, mas vi nos olhos dela uma esperança pura, sem manipulações. Vamos experimentar. Se ajudar a nos aproximarmos mais, vale a pena. Mas nada de forçar. Se não fluir, paramos. Ela sorriu aliviada, e a conversa desviou para trivialidades leves. O último livro que lera, um romance histórico sobre os descobrimentos que a fascinara, e o meu hobby recente de colecionar selos antigos, de Portugal colonial, cada um uma janela para épocas distantes. Quando Sofia se foi, deixando o ar impregnado do perfume doce do bolo e do vinho, sentei-me sozinho na terraça, ouvindo o murmúrio distante do trânsito e o bater suave das ondas contra as margens. Refleti sobre como esta fase da nossa relação era como um vinho envelhecido, complexo com notas amargas do passado, misturadas a sabores doces do agora, maturando em algo rico e duradouro. O testamento permanecia inalterado, uma âncora de autopreservação que já não doía como ferida aberta, mas servia como lembrete de limites saudáveis. Sofia aprendera a voar sozinha, e eu a apreciar o voo sem medo de quedas. Dias depois, marcamos a viagem ao Douro. Comboio de Lisboa até ao Porto, depois carro alugado para serpentear pelas estradas ladeadas de vinhedos, parando em miradouros onde o rio se estendia como uma fita prateada. Vai ser mágico, papá, disse ela numa chamada noturna. E quem sabe, talvez encontre inspiração para novos quadros lá. Ri, imaginando-nos os dois, pai e filha, a redescobrir o mundo juntos, sem sombras do passado a ofuscar o horizonte. Mas nem tudo era serenidade imaculada. Uma semana antes da partida, recebi um e-mail anônimo. Remetente oculto, texto curto e venenoso. Cuidado com as reconciliações falsas. Ela ainda quer o teu dinheiro, velho tolo. O coração acelerou por um instante, ecoando fantasmas de desconfiança. Mas respirei fundo, reconhecendo o estilo. Miguel, sem dúvida, numa tentativa patética de semear discórdia da sombra onde fora banido. Mostrei a Sofia no dia seguinte durante um café no Rócio, e ela empalideceu, mas reagiu com firmeza. Bloqueia-o, papá. É o desespero dele, não a verdade nossa. Já provei quem sou agora. Acenei deletando o e-mail sem hesitação, e mudamos de assunto para os preparativos. Bagagens leves, mapas de trilhos pedestres, reservas em quintas onde provaríamos portos vintage envelhecidos, como as nossas próprias histórias. A viagem ao Douro revelou-se um bálsamo inesperado, com dias preenchidos por sol morno, filtrando através das folhas outonais, visitas a caves escuras, onde o ar cheirava a madeira úmida e fermento doce, e noites em pousadas rústicas conversando a lareira sobre sonhos adiados. Em Vila Real, paramos no cemitério, depositando cravos brancos no túmulo da avó dela, e contei anedotas da juventude de Ana. Como ela fugira de casa aos 16 para ver um concerto de fado em Coimbra, ou como colhia uvas ao amanhecer cantando modas alentejanas. Sofia ouvia embevecida, tirando notas num bloco para incorporar em poemas futuros, e pela primeira vez senti que o ciclo se fechava. O passado não mais como peso, mas como fundação para o futuro. Regressamos a Lisboa revigorados, com garrafas de vinho como souvenirs e promessas de mais aventuras. Talvez uma escapada aos Açores no verão, para mergulhar em águas vulcânicas e explorar crateras adormecidas. Meses rolaram como páginas de um livro bem escrito, com Sofia a progredir na carreira, liderando campanhas digitais para marcas ecológicas que a inflamavam com propósito ambiental, e eu a envolver-me em voluntariado num centro de idosos no Restelo, partilhando experiências de vida com residentes que, como eu, haviam navegado tempestades familiares. Numa tarde de primavera, durante um piquenique no Monsanto, cesto com queijos da Serra da Estrela, pão alentejano e frutas frescas, Sofia confidenciou algo novo. Papá, conheci alguém. Chama-se Pedro. É professor de história na universidade. Nada sério ainda, mas ele respeita o nosso laço. Até quer conhecer-te. Sorri, sem ciúmes ou medos velhos, vendo nela uma mulher equilibrada que aprendera a escolher companhias sãs.
Trá-lo para jantar um dia. Quero ver se sabe apreciar um bom bacalhau à brás. Rimos, e o vento agitou as árvores ao nosso redor, como aplausos da natureza à nossa resiliência. Numa virada inesperada, Clara contactou-me. Miguel tentara um último golpe legal, apelando contra a sentença de divórcio com alegações vagas de conspiração. Mas o tribunal rejeitara sumariamente, impondo-lhe multas por litigância de má-fé. Está acabado, Antônio. Ele não te incomodará mais. Aliviado, partilhei com Sofia, que reagiu com indiferença madura. Que siga o seu caminho. O nosso é este luminoso. E assim prosseguimos, pai e filha entrelaçados, não por obrigações ou heranças, mas por escolhas diárias de afeto autêntico, navegando os dias com a sabedoria de quem sobrevivera à tormenta e emergira mais forte, pronto para horizontes infinitos. Numa tarde cinzenta de inverno, com o vento uivando pelas ruas estreitas da Baixa Lisboeta, como um lamento antigo, o meu telemóvel vibrou sobre a mesa da cozinha, interrompendo o silêncio ritmado do chá a ferver no fogão. Era Sofia, mas não a chamada habitual. Uma videochamada, algo raro entre nós, reservado para momentos que pediam rostos em vez de vozes. Atendi, vendo o seu rosto iluminado por uma luz artificial, provavelmente do escritório, onde agora gerenciava equipas remotas espalhadas por Espanha e França. Papá, boa tarde. Desculpa o improviso, mas tenho novidades que não aguentam espera. O tom dela era efervescente, como espumante acabado de abrir, e eu sorri instintivamente, ajustando os óculos para melhor focar a imagem tremida. Diz lá, filha. Estou aqui, com o chá pronto. Queres que te mande uma foto para matar saudades? Ela riu, balançando a cabeça, e o fundo mostrou um quadro na parede atrás dela. Um dos seus abstratos recentes, com espirais de azul e verde que evocavam o oceano, revolto dos Açores que planeávamos visitar. Papá, lembras-te do Pedro, o professor de história que te mencionei? Bem, as coisas avançaram. Ele pediu-me em namoro oficial e aceitei. Mas antes de qualquer coisa, quero que o conheças melhor. Ele é fascinado pela tua história de vida, pelas obras em Lisboa nos anos 70, quando a cidade se reconstruía após a Revolução. Quero ouvir-te falar sobre isso. A notícia veio como uma brisa morna num dia frio, aquecendo-me por dentro sem o peso das desconfianças antigas. Pedro, pelo que Sofia descrevera em almoços passados, era um homem calmo, de barba aparada e olhos curiosos, especialista em história colonial portuguesa, com livros publicados sobre as rotas marítimas para o Brasil e África. Fico contente por ti, Sofia. Marca um jantar aqui no duplex. Faço um arroz de polvo como a tua avó ensinava, com ervas do Alentejo que ainda guardo na despensa. Ela acenou entusiástica. Perfeito. E papá, ele respeita o nosso espaço. Disse que quer ganhar a tua confiança devagar, sem pressas, como se constrói uma ponte antiga. Ri baixinho, imaginando a metáfora histórica que ele provavelmente usara. E a conversa fluiu para planos imediatos. Um fim de semana em Évora, onde Pedro lecionava, ocasionalmente, para visitar templos romanos e provar queijos curados em feiras locais. O jantar aconteceu 2 semanas depois, numa noite estrelada onde o Tejo parecia um tapete negro salpicado de diamantes, refletidos das luzes da margem oposta. Pedro chegou pontual, trazendo uma garrafa de vinho tinto robusto de uma adega familiar no Ribatejo e um livro antigo sobre a arquitetura de Lisboa pós-terremoto de 1755. Para o senhor Antônio, que construiu tanto desta cidade. Apertei-lhe a mão com firmeza, notando o aperto sincero, sem a arrogância que outrora sentira em Miguel. Sentamo-nos à mesa da sala, com velas tremeluzindo e o aroma do polvo a encher o ar, e a conversa desabrochou como flores noturnas. Falei das obras nos anos 80, erguendo edifícios no Parque das Nações, quando era só lama e sonhos. Pedro partilhou anedotas de explorações portuguesas, comparando-as às minhas conquistas modernas. Sofia mediava com risos, adicionando toques pessoais, como a vez que me vira chegar coberto de poeira, mas com um sorriso para ela. Papá sempre foi o meu herói silencioso, disse ela, olhos brilhando, e Pedro acenou. Vejo isso agora. É uma honra conhecer o homem por trás das histórias dela.
Enquanto servia o sobremesa, um pudim de ovos caseiro, receita herdada da Ana, Pedro virou-se para mim com seriedade respeitosa. Senhor Antônio, sei um pouco do que passaram, sem detalhes, íntimos, mas admiro como reconstruíram tudo. Eu próprio vim de uma família dividida. Pais separados cedo, irmãos distantes. Aprendi que relações fortes exigem tempo e verdade. As palavras dele ecoaram em mim como um eco reconfortante, sem pressões ou agendas ocultas, e respondi: chama-me Antônio. E sim, a verdade é o cimento que segura tudo. Aprendi isso da pior forma. A noite terminou com cafés fortes e promessas de mais encontros. Um passeio pelo castelo de São Jorge, onde Pedro poderia narrar lendas medievais, enquanto Sofia e eu adicionávamos memórias pessoais. Ao despedir-se, Pedro apertou-me o braço. Obrigado pela confiança, prometo valorizá-la. Sofia ficou mais um pouco ajudando a arrumar. Gostaste dele, papá? Sim, filha. Parece genuíno, como tu agora és. Os meses seguintes viram esta nova dinâmica florescer de formas inesperadas. Pedro juntava-se ocasionalmente aos nossos almoços, trazendo livros ou artefatos históricos. Uma moeda antiga do tempo de D. João Xiantan, que examinamos juntos na terraça, discutindo como o ouro brasileiro moldara Portugal. Sofia, inspirada, começou a incorporar elementos históricos nos seus quadros, criando séries sobre heranças invisíveis, com camadas de tinta que revelavam figuras do passado ao serem raspadas. Num fim de semana chuvoso, os três fomos a Sintra, explorando palácios enevoados e trilhos escondidos nos bosques, onde o nevoeiro transformava tudo em mistério vivo. Pedro contava mitos locais, Sofia fotografava para inspirações artísticas e eu partilhava recordações de visitas com Ana, quando Sofia era bebé e carregava aos ombros por aquelas mesmas veredas. Isto é família, papá, sussurrou ela num momento a sós, enquanto Pedro tirava fotos à distância. Não por sangue ou papéis, mas por momentos assim. Acenei, sentindo uma paz profunda se instalar, como raízes firmes num solo outrora árido. Mas a vida, sempre imprevisível como o tempo atlântico, trouxe um desafio sutil. Num e-mail da Clara, soube que Miguel, apesar da proibição, tentara contactar Sofia indiretamente através de um primo comum, enviando mensagens veladas sobre arrependimentos e oportunidades perdidas. Mostrei a Sofia durante um café no Príncipe Real, onde os jacarandás começavam a florir em roxo vibrante. Ela leu, rosto endurecendo por um instante, mas depois sorriu resoluta. Bloqueio isso tudo, papá. O passado fica lá. Não o deixo manchar o agora. Pedro, ao saber, ofereceu apoio prático. Se precisar, conheço advogados especializados em assédio pós-divórcio. Mas ela é forte, Antônio. Aprendeu contigo. E assim lidamos, transformando potenciais crises em laços mais apertados. Com Sofia, a iniciar um blog anônimo sobre superação de relações tóxicas, partilhando lições sem nomes, ajudando outras mulheres a reconhecer sinais que ela ignorara. Numa virada criativa, Sofia organizou uma exposição pequena dos seus quadros num galeria alternativa em Marvila, convidando-me como convidado de honra. Cheguei cedo, vendo as telas alinhadas, abstratos com toques realistas, onde figuras etéreas emergiam de fundos caóticos, simbolizando renascimentos. Pedro estava lá, ajudando a arrumar, e amigos dela circulavam, elogiando o talento. Num discurso breve, Sofia dedicou a mostra ao meu pai, que me ensinou que a arte da vida é reinventar-se. Aplausos ecoaram, e eu senti lágrimas picarem os olhos. Não de dor, mas de uma alegria pura, como o sol após chuva. Após, jantamos num restaurante próximo, com tapas inovadoras e vinhos experimentais, conversando sobre futuros. Sofia sonhando com uma residência artística em Barcelona, Pedro planeando uma palestra conjunta sobre história e arte contemporânea. Eu, contente em ser o âncora estável, sugerindo visitas a museus em Madrid. A relação evoluía assim, em camadas sobrepostas como as telas dela. Base sólida de confiança diária, pinceladas de aventuras compartilhadas, toques de desafios superados que adicionavam profundidade. O testamento, distante como uma relíquia, servia agora como lembrete filosófico, não barreira,
Prova de que amor verdadeiro floresce sem garantias materiais. Numa noite de verão, durante um concerto de fado ao ar livre no Alfama, com vozes melancólicas ecoando pelas ruelas empedradas, Sofia apertou a minha mão. Papá, obrigada por me dares espaço para crescer. Sem as tuas decisões duras, ainda estaria perdida. Respondi com um sussurro. E eu, filha, agradeço por me mostrares que o perdão pode ser uma ponte, não uma prisão. Pedro, ao lado, sorriu discreto, e o fado continuou, cantando saudades, transformadas em esperanças. Meses viraram anos num piscar, com Sofia e Pedro anunciando o noivado num piquenique no guincho, ondas rebentando ao fundo como aplausos do mar. Quero que sejas tu a levar-me ao altar, papá. Numa cerimônia simples, na praia, sem dramas passados. Aceitei coração pleno e planeamos juntos. Convites minimalistas, menu de mariscos frescos, decoração com flores silvestres colhidas em Sintra. Miguel, um eco distante, desaparecera completamente. Rumores dizendo que se mudara para o Brasil, reinventando-se em negócios duvidosos. Clara confirmou. Nenhuma ameaça mais. Estás livre. E assim, a nossa tapeçaria familiar tecia-se com fios de resiliência. Cada nó uma lição, cada padrão uma celebração de quem éramos agora. Não vítimas de traições, mas arquitetos de futuros luminosos. Numa manhã radiante de primavera, com o sol filtrando através das persianas do dúplex como raios de esperança renovada, o aroma de café fresco misturava-se ao som distante das gaivotas sobrevoando o Tejo, anunciando um dia cheio de possibilidades. Sofia e Pedro haviam marcado o noivado para um piquenique intimista na Praia do Guincho, onde as dunas se erguiam como guardiãs ancestrais, e o Atlântico rugia em ondas espumosas, ecoando a força da nossa jornada coletiva. Cheguei cedo carregando uma cesta tecida à mão. Herança de Ana, cheia de queijos cremosos da serra, pães crocantes amassados com azeite virgem e frutas suculentas colhidas em mercados locais. Sentindo uma excitação serena que contrastava com as turbulências do passado. Sofia apareceu de braços dados com Pedro, ela num vestido leve de linho branco, que dançava ao vento salgado, ele com uma camisa casual de algodão, carregando uma manta xadrez e uma caixa de anéis artesanais feitos por um ourives de Óbidos. Papá, chegaste primeiro como sempre o explorador à frente do grupo, brincou Sofia, abraçando-me com o cheiro de maresia nos cabelos. Espalhamos a manta sobre a areia fina, onde conchas partidas formavam mosaicos naturais, e Pedro abriu a caixa revelando 2 anéis entrelaçados. Um com uma pedra de safira azul como o oceano, o outro com gravuras de ondas inspiradas nas viagens marítimas que tanto estudava. Sofia, aceitas partilhar esta aventura comigo, navegando por mares calmos e tempestuosos? Ela riu, lágrimas de alegria misturando-se ao sal do ar. Sim, Pedro, com o papá como nosso farol guia. Brindamos com sumo de laranja fresca, misturado a espumante local, e a conversa desdobrou-se em planos fluidos. Uma cerimônia despretensiosa na mesma praia ao amanhecer, com pés descalços na areia úmida, convites enviados por mensagens poéticas inspiradas nos quadros dela, e um menu de frutos do mar, grelhados ao vivo, acompanhados de fados tocados por um guitarrista amigo de Pedro. Nada de ostentação, papá. Aprendemos que o essencial é o que perdura, como as rochas que resistem às marés, disse Sofia, enquanto gaivotas piavam em aprovação acima de nós. Enquanto mordiscava um pedaço de queijo derretido pelo sol, Pedro virou-se para mim com uma proposta inesperada. Antônio, andei a pesquisar arquivos históricos sobre as construções em Lisboa pós 25 de abril. As tuas histórias inspiraram-me a escrever um artigo acadêmico, ligando o teu trabalho nas obras à resiliência social da época. Queres colaborar partilhando memórias orais? A ideia acendeu em mim uma faísca de vitalidade. Como reacender uma lareira esquecida. Claro, rapaz. Vamos gravar conversas, talvez num podcast que Sofia produza, com as suas habilidades digitais. Ela animou-se imediatamente, esboçando ideias no telemóvel. Episódios temáticos sobre heróis anônimos da reconstrução, com ilustrações artísticas dela, e narração fadista para fundo sonoro.
O piquenique estendeu-se pela tarde, com o sol declinando em tons de âmbar, e exploramos as dunas próximas, coletando conchas como tesouros simbólicos. Uma para a força do passado, outra para a fluidez do presente, e uma terceira para os mistérios do Mionada futuro. Mas são de volta ao dúplex ao entardecer, com o tédio tingido de púrpura refletindo as nuvens passageiras. Sofia e eu sentamo-nos na varanda para um chá noturno, enquanto Pedro ia preparar aulas. Papá, o Pedro mencionou algo que me fez pensar. Ele vem de uma linhagem de navegadores, avós que cruzaram oceanos para o Brasil nos anos 50. Isso ressoa com as tuas raízes em Trás-os-Montes, migrando para Lisboa em busca de melhor vida. Acenei recordando as malas de cartão amarradas, com cordas grosseiras, as viagens de comboio lotado cheirando a suor e esperança. Sim, filha, somos todos navegantes de alguma forma. Tu, escapando de correntes tóxicas. Eu, ancorando em dignidade reconquistada. Pedro, mapeando rotas históricas para entender o agora. A conversa derivou para preparativos práticos do casamento, vestidos tecidos por artesãs de Viana do Castelo, com bordados inspirados em lendas marítimas. Um bolo de camadas com sabores de figo e amêndoa, evocando colheitas alentejanas, e votos personalizados, onde cada um leria poemas originais. O meu, sobre raízes que se entrelaçam como vinhas no Douro. Semanas voaram em preparativos criativos. Visitas a ateliês, onde Sofia experimentava tecidos fluidos como ondas. Sessões de gravação com Pedro, onde eu narrava anedotas de canteiros de obras, com martelos ecoando como ritmos de fado. E noites em que os três cozinhávamos juntos, ensopados de peixe com ervas frescas, experimentando fusões de sabores históricos que Pedro sugeria, baseados em receitas coloniais adaptadas. Numa dessas noites, ao lume baixo da cozinha, Sofia confidenciou: Papá, a terapia conjunta que fizemos ajudou tanto. Aprendi a ver padrões, como o medo de abandono que me prendia a Miguel. Agora, com Pedro, é parceria, não posse. Pedro, mexendo o tacho, acrescentou: E eu aprendo contigo, Antônio. Paciência como alicerce, não pressa como argamassa fraca. Ri, provando o ensopado. Então brindemos aos alicerces sólidos. Que o nosso edifício familiar resista a qualquer sismo. O casamento amanheceu num dia de céu limpo, com um guincho desperto em brisa suave e gaivotas circulando como mensageiras celestes. Levei Sofia ao altar, um arco de madeira driftwood adornado com redes de pesca e flores silvestres. O vestido dela ondulando como vela ao vento, os pés afundando na areia morna. Pedro esperava, olhos fixos nela como um capitão, avistando Porto Seguro. E o fadista começou a tocar uma melodia suave sobre amores que navegam tempestades. Os votos foram poéticos. Sofia falou de ondas que se quebram para renascer em espuma. Pedro, de mapas antigos que levam a tesouros inesperados. Eu, como testemunha principal, li um texto breve sobre raízes que se estendem pelo mar, conectando terras distantes. Convidados, amigos seletos, sem familiares distantes que outrora questionaram nossas rupturas, aplaudiram e o banquete seguiu com mariscos grelhados sobre brasas, vinhos espumosos borbulhando como risos e danças improvisadas ao som de guitarras. Sir, portuguesas. Após a cerimônia, enquanto o sol se punha em explosão de cores sobre o oceano, Sofia e Pedro partiram para uma lua de mel curta nos Açores. Mergulhos em poças vulcânicas, caminhadas por trilhos de lava solidificada, deixando-me com promessas de chamadas diárias e fotos de paisagens que inspirariam novas séries artísticas. Sozinho no dúplex, mas não solitário, refleti na varanda sobre o ciclo completo. De uma porta entreaberta revelando traições a um altar aberto, celebrando uniões autênticas. De segredos guardados como fortunas ocultas a partilhas abertas como mapas, desdobrados. De dores que roíam como artrose a alegrias que fluíam como rios renascidos. O testamento, agora uma relíquia simbólica, destinava tudo a centros de idosos onde voluntariava, fomentando histórias semelhantes de redenção. Workshops de arte para reformados, sessões de narração oral sobre vidas reconstruídas.
Anos deslizaram como páginas viradas por vento suave. Sofia e Pedro tiveram uma filha, batizada Ana, em homenagem à avó, uma menina de olhos curiosos que corria para mim gritando "Avô!" em visitas semanais, revivendo ecos felizes do passado, sem as Guainastirans, sombra. Juntos, explorávamos o oceanário de Lisboa, onde peixes coloridos dançavam em tanques como metáforas de liberdade. Ou o Mosteiro dos Jerônimos, onde Pedro explicava azulejos históricos, enquanto a pequena Ana desenhava cópias infantis, inspirada nos quadros da mãe. Sofia ascendeu na carreira, lançando uma agência própria de marketing sustentável, focada em campanhas para vinhas ecológicas do Douro. Pedro publicou o livro Com as Minhas Memórias Entrelaçadas, tornando-se best-seller em círculos acadêmicos, com dedicatória a Antônio, construtor de pontes invisíveis. Eu, aos 80, viajava esporadicamente. Uma escapada a Cabo Verde para ver descendentes de emigrantes portugueses. Outra a Goa para traços coloniais. Sempre regressando com histórias frescas para partilhar em jantares familiares, onde o riso ecoava como ondas suaves. Num crepúsculo outonal, sentado na varanda com o Tejo murmurando segredos eternos, Sofia ligou. Papai, estamos a planear uma surpresa. Uma viagem familiar aos Açores com a Ana a aprender mergulho básico. Vens? Com todo o prazer, filha. Que as nossas aventuras continuem, como rios que desaguam no mar infinito. Desliguei sorrindo as estrelas emergentes, refletindo o percurso. De uma chuva torrencial que lavara ilusões a um sol perene que iluminava realidades. De traições que cortavam como navalhas a uniões que curavam como bálsamos. De um pai solitário, mendigando afeto a um avô celebrado em laços indestrutíveis. Sem arrependimentos pelas viradas duras, só gratidão pela lição final. A verdadeira herança reside não em fortunas materiais, mas nas narrativas tecidas com fios de resiliência, amor e reinvenção constante, ecoando para além do horizonte.